E aqui no estúdio, no Rio, nosso convidado especial é o desembargador José Moinhos Pinheiro Filho. Desembargador, por favor. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença aqui conosco no Em Pauta, por aceitar o nosso convite. Bom, na próxima segunda-feira entra em vigor uma nova lei que promete deixar o sistema de justiça brasileiro mais eficiente. Serão adotadas várias medidas cautelares, algumas com o objetivo de reduzir o número de prisões preventivas que contribuem para superlotar os presídios do país. O país tem hoje quase 220 mil presos, isso no sistema provisório, 44% da população carcerária. Além disso, além de prisões preventivas e fianças, o juiz pode, em alguns casos, decretar a monitoração eletrônica, prisão domiciliar, proibição de frequentar determinados lugares, internação provisória e comparecimento periódico em juízo. Desembargador, o Estado já tem aí capacidade para operacionalizar essas novas medidas? Eu digo, com pessoal, com recursos, com equipamentos? Bom, primeiro quero agradecer o convite, estar aqui com você, com os colegas que vão complementar o trabalho. Eu gostaria de dizer que sim, mas acredito que não. Até porque a própria lei, que vai começar a ter vigência na próxima segunda-feira, ela quase que reitera uma posição da lei de execução penal, que é separar presos provisórios dos chamados presos condenados em definitivo. E eu não acredito que em 24 horas isso seja possível. Ou seja, infelizmente, por dificuldades públicas, orçamentárias, o poder público não vai poder implementar imediatamente a lei. E aí vai começar uma situação que será levada ao judiciário. Aqueles que entendem que devem ter o direito a cumprir, ainda que provisoriamente, uma pena separado daquele preso condenado em definitivo. E vão impetrar habeas corpus, as defesas, os advogados, enfim, os defensores públicos, e o judiciário terá que enfrentar esse problema, que é orçamentário, que é político. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para um fato. Estamos discutindo essa lei e, de certa maneira, a vigência dela está tornando obscura uma nova lei que entrou em vigor há 2 dias, que tem a ver com o sistema prisional. Qual seja, a lei que passa agora a permitir a remissão de um dia da pena para cada 3 dias de estudo. Ou seja, nós já tínhamos, desde 1984, a remissão pelo trabalho. O preso, a Constituição não permite que se obrigue o preso a trabalhar. Isso é um dispositivo constitucional, é muito polêmico, mas é a Constituição que determina. Mas o preso que aceita trabalhar durante a sua pena, a execução da sua pena, ele pode remir um dia da pena por cada 3 trabalhados. E sempre se questionou, e por que não o estudo? E hoje, há 2 dias, a presidente Dilma Rousseff sancionou uma lei que já está em vigor, permitindo que cada 3 dias de estudo comprovado, pode ser até superior, pode ser por tecnologia, à distância, pode ser no ensino fundamental, médio ou universitário, ele poderá remir. E eu acho isso muito importante. Para todos os presos, desembargador? Para qualquer preso que estiver, mesmo preso provisório, ele terá. O problema é que quando é preso provisório, ele fica não em unidades prisionais, ele fica num sistema um pouco afastado que a estrutura do poder público nem sempre pode lhe permitir. Mas eu quero crer que com o tempo vamos poder levar essa medida para os presos provisórios. Bom, a gente vai continuar no Em Pauta aqui com esse assunto, sistema penitenciário. Eu vou a Nova York com o Jorge Pontual. Algumas medidas cautelares já são adotadas nos Estados Unidos, entre elas a monitoração eletrônica, né? Boa noite. Boa noite. Sabe de onde é que saiu essa ideia da pulseira eletrônica? Do Homem-Aranha. Um juiz chamado Jack Love viu na tira em quadrinhos que um vilão botou uma pulseira no Homem-Aranha para monitorar os movimentos dele. Achou a ideia genial, convenceu um inventor a desenvolver o aparelho, introduzido no Novo México, estado do Novo México, no início dos anos 80. E aí a coisa pegou, aos poucos foi sendo adotada por quase todos os estados americanos, só o Havaí não usa. Chegou ao Canadá, Reino Unido, Austrália, Suécia, Singapura, outros países. E agora ficou muito melhor com a introdução do GPS, né? Porque a monitoração é precisa via satélite. E tem muita gente famosa que teve que usar a pulseira no tornozelo, como Paris Hilton. E o ex-diretor do FMI, Dominique Strauss-Kahn, que hoje se livrou da pulseirinha. Lindsay Lohan, a atriz aprontadora, andou usando outro tipo de pulseira, que em vez de monitorar a movimentação da pessoa, olha ela aí mostrando a pulseira. A pulseira da Lindsay monitora o consumo de álcool.
o aparelho fica grudado na pele e detecta quando ela bebe, aí transmite um alerta. Isso é usado para quem foi apanhado dirigindo bêbado. Eu não sei como é aí no Brasil, mas aqui, a pessoa em liberdade condicional que usa a pulseira tem que pagar o custo, em geral $15 por dia, acaba saindo caro, $450 por mês. Um dos objetivos da pulseira eletrônica aqui era reduzir a população carcerária, mas os números mostram que isso não deu muito certo, pelo menos até agora. Pois é, o Pontal, como é que está então o controle da população carcerária aí nos Estados Unidos atualmente? Olha só, a população carcerária aqui nos Estados Unidos parou de crescer no ano passado, mas continua sendo a maior do mundo. 2.300.000 pessoas encarceradas. 1 em cada 100 adultos no país vive atrás das grades. E além desses, tem mais 5 milhões em liberdade condicional. E destes, menos de 100 mil usam as pulseiras eletrônicas. Quer dizer, não é um número muito significativo. É claro que tem outras medidas para monitorar as pessoas em liberdade condicional. Elas têm que se apresentar à justiça periodicamente, se submeter a programas de reabilitação. Agora, tem um dado fundamental. A criminalidade nos Estados Unidos caiu quase 40% nos últimos 20 anos. E as causas são muitas. Tem mais criminosos presos, o policiamento é mais eficiente, menos tolerante, o envelhecimento da população, porque os jovens cometem mais crimes, um longo período de prosperidade, apesar da atual crise. E aí, com menos crime, agora a maioria dos americanos está a favor de reduzir a população carcerária, que custa ao país $50 bilhões por ano. Então, mais presos serão soltos e mais pulseiras usadas. Quer dizer, a moda do Homem-Aranha pegou, né? E essa questão do custo da população carcerária, a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no Em Pauta. Pontual, a sua pergunta para o desembargador. Desembargador, 30 anos atrás, os índices de criminalidade nas grandes cidades americanas eram bem altos. Aí a população aprovou esse endurecimento nas leis, penas muito mais longas, construção de muitos novos presídios. A criminalidade caiu muito, mas ela nunca foi tão alta quanto é hoje no Brasil. Será que em vez de soltar presos, o Brasil não está precisando de construir mais presídios, botar mais criminosos atrás das grades? É uma pergunta, não há dúvida, isso tem muito mais do que em termos de legislação com a realidade do país. A partir de 1984, o Brasil adotou uma nova lei de execução penal, inclusive com a chamada progressão do regime pontual, permitindo que o preso, na verdade, viesse a cumprir ao final, preso mesmo, quer dizer, encarcerado, um percentual muito pequeno da pena que lhe fosse imposta. E o que se verifica pelos índices, todas as estatísticas, é que isso não contribuiu para reduzir a criminalidade. Nós temos um índice muito grande, é claro que temos problemas estruturais, problemas de investigação penal. Hoje, 90% dos processos que estão em tramitação na justiça brasileira são iniciados por prisão em flagrante. Ou seja, se não houver a prisão em flagrante, principalmente a atuação da polícia militar, pouco se chega, ou seja, o nosso nível de investigação penal, feito pela autoridade policial, pela polícia civil em si, pelos investigadores, não tem produzido tanto resultado para reduzir a criminalidade. E eu acho que temos crescido nos benefícios para aqueles que são acusados e, ao final, condenados, e não estamos tendo uma legislação de tamanho rigor para a criminalidade do país. Eu mesmo tenho participado de movimentos, enfim, tentando mostrar que a impunidade, de certa maneira, impunidade legal, decorre de benefícios que a lei dá numa realidade social que não corresponde e mereceria alguma coisa real. Não é endurecer simplesmente a legislação penal, mas sim fazer com que aquele que cometa crime saiba que receberá uma sanção adequada. E eu acho que isso não ocorre no país, infelizmente. Agora, essas novas medidas que vão entrar em vigor na segunda-feira não podem, de uma certa forma, também gerar um aumento de violência, no sentido de que as pessoas que estão em prisão preventiva, condenadas a até 4 anos. Até 4 anos. Mas em alguns casos estão incluídos furto, porte de armas, enfim, tráfico, isso quadrilha também... ou bando, formação de quadrilha, coação. Bom, é importante também falarmos uma coisa. Nosso percentual aí, o total, a população carcerária no Brasil está em torno de 400 mil, pouco mais, 450 mil. Há cerca de 2 anos, e aqui merece esclarecido e até elogiado, o então presidente Supremo, ministro Gilmar Mendes,
que era presidente do Conselho Nacional de Justiça, ele, e talvez pela autoridade era necessário alguém com esse poder, ele iniciou um mutirão carcerário em todo o Brasil. Então ele conseguiu fazer com que todos os tribunais, Ministério Público Brasileiro, defensorias públicas, participassem desse mutirão. Para quê? Conseguisse dar os benefícios a quem tinha direito. Não era soltar aleatoriamente, mas muitos presos, por causa da burocracia estatal, burocracia forense, tinham direitos a um regime menos rigoroso e estavam no regime mais rigoroso. Tinham direito à visitação à família, tinham direito ao trabalho extramuro e não tinha isso. E ele conseguiu reduzir significativamente. Mas ainda temos uma população de presos provisórios. O que é o preso provisório? Aquele que não está, segundo a Constituição, definitivamente condenado. Está em torno de 160 mil dos 400 mil, quer dizer, 35% a 40%. Mas é importante que se diga, não são presos que ainda não foram julgados. A maioria desse total de 160 mil já tem condenação e muitas vezes em segunda instância. Mas é considerado preso provisório porque a Constituição diz que ninguém pode ser considerado culpado enquanto não houver o trânsito em julgado, ou seja, aquela condenação não for mais sujeita a um recurso. Então, esse contingente eu acho que não vai ser afetado. Natural, eu sou desembargador numa Câmara Criminal, sei que a partir de segunda-feira muitos habeas corpus vão chegar ao tribunal, é a nossa função enfrentar. E muitos vão argumentar que é preso provisório, o crime é punido até 4 anos, ele terá direito. E certamente a Justiça Criminal dará a resposta. Cada caso é um caso. Vamos ter aí um somatório muito grande. É claro que os juízes vão ter que repensar a lei, vão ter que interpretá-la, os advogados contribuem levando a causa ao judiciário, o Ministério Público vai se posicionar. Agora, cada caso será um caso. Não haverá essa abertura que está se passando. Tudo vai depender, como o senhor falou, da interpretação dos juízes em cada caso. Eliane, qual a expectativa, então, do Ministério da Justiça em relação a essas novas mudanças? Boa noite. Boa noite a todos. Olha, eu conversei agora à noite, Sérgio, com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, o Marivaldo Pereira, e ele estava exultante, feliz da vida com, enfim, vai começar a valer a nova lei. Essa nova lei começou com uma discussão ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, de uma comissão de juristas do país todo e levou esses anos todos em discussão no Congresso Nacional desde 2001. Né? Então foi uma lei que foi bastante debatida, passou pelo crivo de juristas, passou pelo crivo legislativo. E o Marivaldo estava dizendo que a lei tem 2 resultados principais. Um é o resultado diante da sociedade, porque hoje uma pessoa pobre que vai no supermercado e rouba um shampoo, ela pode ser presa, né? Ela pode ser presa sem nenhuma alternativa. O juiz não tem alternativa. E, ao mesmo tempo, é bom para o Estado brasileiro. Por quê? Por causa da superlotação das cadeias brasileiras, enfim, o sistema é todo muito sobrecarregado e isso, evidentemente, custa muito caro ao Estado e, portanto, a nós, cidadãos brasileiros, que pagamos. E a outra coisa que ele pondera, né, diante das críticas que se fazem à nova lei, é que o juiz vai continuar tendo a alternativa de prisão preventiva. Isso não acaba. O que vai acontecer é que ele tem 9 estágios até lá, 9 alternativas, e que isso é muito bom, novamente, para as pessoas, para o cidadão e também para o Estado brasileiro. Ele estava muito feliz e com uma expectativa enorme em relação ao sucesso da lei. Eliane, qual é a sua pergunta para o desembargador? Desembargador, boa noite, entrando um pouquinho na contramão. Você não acha que ele tem um pouco de razão nesse sentido? Quer dizer, até agora a gente está discutindo que pode aumentar a impunidade e que o Estado não tem condições de, enfim, de fiscalizar se as 9 alternativas serão seguidas. Mas vamos pensar no contrário. Será que a gente não vai evitar que um monte de gente pobre, que rouba um shampoo, que rouba um pão, enfim, que cometa um pequeno crime, vá para a prisão e que lá acabe tendo uma aula de como ser criminoso? É aquele famoso ladrão de galinha, né, que a Eliane está se referindo. E foi muito importante, Eliane, a sua colocação, porque
essa lei realmente começou a ser projetada, o projeto é de 2001, quer dizer, uma década. Então, não se pode dizer que foi uma lei abrupta, de uma hora para outra, casuística. Ela vem sendo repensada. E ela, na verdade, se adequa à legislação brasileira, seja boa ou má, mas se adequa. Por quê? Em 1995, já tivemos a lei dos juizados especiais criminais, que permite, hoje, desde 95, que pessoas acusadas até a crimes que a punição maior seja de 2 anos, considerado infração de pequeno potencial ofensivo, possa fazer uma transação penal, modelo pontual, de influência americana, norte-americana do direito, anglo-saxão. Essa mesma lei permite a suspensão do processo, ou seja, o Brasil já vem adaptando a sua ordem jurídica para certos benefícios. Agora, cabe, eu acho, à sociedade dizer, e não os profissionais de direito, os juristas, mas a sociedade dizer, se ela prefere, para combater a criminalidade, ter orçamentos maiores para presídios, para tirar da sociedade aqueles que estão violentando a sociedade, ou preferem dar alternativas. Eliane tocou num ponto que eu também concordo. O juiz não tinha muita alternativa. Se a hipótese era ou de prisão ou de liberdade. Ele não tinha como exigir, salvo o mínimo compromisso daquele que ele colocasse em liberdade, de comparecer em juízo. Era a obrigação mínima. Agora não. O juiz passa a ter elementos de, ao invés de determinar, manter uma prisão, decretar uma prisão, exigir coisas maiores, tipo uma prisão domiciliar, que será novidade entre nós. Nós tínhamos apenas a prisão domiciliar para execução penal. Aquele já condenado, maior de 70 anos, poderia pedir prisão domiciliar. A mãe gestante, uma doença grave. Agora a lei permite que, alternativamente, provisoriamente, o recolhimento domiciliar. Era o que estava ocorrendo com o francês do FMI, nos Estados Unidos. Já vamos ter a partir de segunda-feira. Mas, Eliane, eu queria chamar a atenção para um fato. É verdade que muitas pessoas que foram acusadas ou praticaram crimes de pequena monta poderiam ficar presos. Mas eu quero dizer que esta prisão não durava. Pela minha experiência, falo pela experiência do Rio de Janeiro, como 25 anos de promotor criminal e agora 3 desembargador na área criminal. Autor de furto de um sabonete no supermercado só fica preso, ou pelo menos no Rio, permanece preso se ele tiver antecedente. Não é por aquele fato pequeno. Eu posso dizer que o sistema prisional no Rio de Janeiro, 80% são de criminosos perigosos. Raramente vamos encontrar o autor de um furto, de uma pequena subtração. Se ele está preso, é porque ele tem antecedente, ele já praticou outros furtos, já tem alguma condenação. E isso precisa também ser esclarecido. Mas não há dúvida nenhuma, hoje o juiz passará a ter, a partir de segunda-feira, alternativas. Ele não pode ficar no radicalismo. Ou mantém a prisão, ou dá a liberdade sem qualquer condicionamento. Então agora a lei permite isso àqueles presos, pelo menos com eventual condenação a crimes de 4 anos. Desembargador, a Eliane e o Pontual já mencionaram outro problema, outra preocupação, que é em relação aos gastos com os presos. Então, eu vou saber de uma especialista em economia, que é a Thaís Herédia. Thaís, o governo já deixou claro que o afrouxamento das prisões preventivas vai reduzir os custos do sistema prisional, que sempre foi considerado muito elevado aqui no país, né? Boa noite. Oi, Sérgio, boa noite. Boa noite mais uma vez. Todos. Mais uma vez. Só para se ter uma ideia, há cálculos que dizem que cada preso custa o valor de uma vaga para 3 alunos numa escola pública, ou seja, ainda é muito dinheiro que se gasta. E se você faz essa comparação entre o custo do prisioneiro federal para o custo do prisioneiro estadual, o governo federal gasta 3 até 4 vezes mais para manter um preso do que o governo estadual. Para a gente fazer uma comparação, o Chile, por exemplo, ele instituiu lá no seu sistema prisional as parcerias público-privadas que diminuíram não só o custo da construção e da administração dos presídios, mas também o custo do preso. No Chile, um preso chega a custar $9 por dia. Aqui no Brasil, esse custo é de
9 dólares é 15 reais e aqui no Brasil são 100 dólares por dia um preso. Então, assim, a diferença ainda é muito grande. E se a gente estivesse falando de um sistema que ressocializa, que recebe bem, que dá mínimas condições, enfim, para o preso, não é o caso. A gente tem uma superpopulação, a gente tem uma necessidade enorme de mais presídios para já colocar decentemente esses presos que já estão hoje em prisão, né? Então, eu acho que aqui no Brasil a gente tem que discutir uma questão de custo de manutenção do preso, mas também do custo de construção dos novos presídios, aumentar a parceria público-privada, que é um instrumento que já existe no Brasil, mas ainda muito tímido. Se fala muito em parceria público-privada para tudo que se quer construir no Brasil, mas ainda não foi suficiente, ainda não é suficiente para levar o sistema prisional a diminuir o custo do preso, mas diminuir o custo também geral do sistema. Aquela discussão sobre a privatização, enfim, dos presídios no Brasil. Thaís, a sua pergunta para o desembargador agora. Desembargador, aqui no Brasil a gente já tem o instrumento da pena alternativa, mas ainda se discute muito a intensidade, a utilidade, o uso da pena alternativa. Se pensasse mais nesse instrumento, a gente não teria uma redução ainda maior, tanto dos processos quanto da população carcerária e aí até um processo de reeducação? Olha, suas colocações sobre a questão orçamentária, isso tem a ver. Mas isso é um problema do poder público, particularmente do legislador e do executivo. Quer dizer, o custo de um preso, porque são vários vetores que vão contribuir. Não cabe ao profissional direito discutir. Outra discussão também é se o sistema de penitenciarismo privado, que é muito discutido, nos Estados Unidos, vários estados, em sua maioria, adotam a privatização. No Brasil isso é questionado, muitos entendem que haverá um sistema empresarial quando se deve trabalhar o humanismo. Enfim, são questões sociológicas que precisam ser enfrentadas. Agora, concordo, a legislação penal, antes mesmo dessa lei, já permite a substituição da pena. E eu posso dizer que aqueles que são condenados a uma pena até 4 anos, em regra, o próprio magistrado, porque a lei já prevê, dá a substituição da pena. Prestação de serviço à comunidade, ou uma restrição nos fins de semana, ou cestas básicas, ou um trabalho comunitário. E isso tem servido, sim, para ajudar a ressocialização. Eu quero crer que, em termos de Rio de Janeiro, 30% dos condenados até 4 anos obtiveram pelo menos a substituição. O que eu posso afirmar é que eu não estou percebendo nisso um fim ou uma redução drástica da criminalidade. Ao que parece, mesmo com todos os benefícios, mesmo com todas as alternativas, nós temos um problema social, o que leva o homem ao crime, que é uma outra discussão. Mas eu não vejo, apesar dos benefícios da lei, da substituição, da pena alternativa, que eu sou totalmente favorável, como a Eliane colocou, são opções que o juiz passa a ter agora, para não ficar no radicalismo. Prende ou libera totalmente. Não, ele agora tem o recolhimento domiciliar, ele tem a mera internação, tem o monitoramento eletrônico, que muitos vão discutir se é constitucional, porque eu já ouvi advogados, e claro, tem seus argumentos, dizer que isso ofende a dignidade da pessoa humana, então será um problema que o Supremo vai acabar decidindo, haverá juiz que vai entender que é inconstitucional, porque a colocação do aparelho ofende a dignidade, isso a pessoa está na rua e outros, a sociedade estará vendo, vai discriminar. Será que é constitucional? Será que não? Eu penso que não, mas são argumentos jurídicos. Mas as alternâncias só contribuem para dar uma chance. O que eu percebo, e aí faço até com um lamento, é que o homem, o cidadão brasileiro, aquele que por algum motivo chegou ao crime, parece que não ver essas alternativas como uma forma dele se afastar do crime. Por quê? O índice de reincidência é mais de 70% no Brasil. É esse que tem que ser o foco, então, é evitar a reincidência e os mecanismos... Exatamente. Para que não... E eu acredito, eu sou um estimulador, eu acredito na lei, é uma forma, alternativas, mas confesso uma frustração, porque acho que os problemas estão de outra monta, o processo cultural, as questões sociais, enfim.